Beleza, então vamos lá. Boa tarde, boa noite. Então a gente está aqui no nosso grupo, a gente vai apresentar, né, o terceiro Challenge Tech. Então ele engloba aí as matérias que a gente fez de monitoramento, tem a parte de qualidade, segurança, né? Então a gente estudou os assuntos, né? A gente viu um pouquinho ali sobre testes, tive lá a pirâmide de testes, os diferentes tipos, né? Teste unitário, teste de integração. E a gente entendeu, né, a importância que tem, né, os testes para a gente poder criar uma aplicação ali na medida do possível, né? Com perfeito não vai ser, mas que a gente tenha uma qualidade melhor ali na entrega. Então, o objetivo aí do desafio, a gente pegou o nosso projeto que a gente implementou no último Tech, que a gente fez sobre um blog de notícias aí para games, foi dando continuidade da primeira aplicação que a gente fez. E a gente adicionou algumas features aí, né, sobre esses assuntos que a gente estudou. Então, a gente criou o projeto aí de testes, a gente fechou o escopo para a parte de autenticação, de identidade. Então, tem um projeto específico aqui só para essa parte de identidade. E a gente montou o teste de integração, o teste unitário, os testes de integrações também. E mais os recursos aí que eu preciso para poder executar esses testes, né? Com a parte do banco de dados, né? Do SQL Server. A gente está subindo a aplicação um container, né, utilizando o Docker. Então ele sobe para a gente lá as APIs nos containers e ele também sobe um container com um banco de dados SQL para a gente poder fazer os testes também. Aí além da parte de depois a gente entra no detalhe, tá? A gente mostra certinho como a gente implementou a parte dos testes. Tem essa parte de monitoramento também na aplicação, que hoje em dia não adianta só a gente desenvolver e publicar, né? A gente tem que acompanhar, ver se a aplicação está atendendo aí os requisitos, né, de performance, tem os requisitos aí para ver se tem um aceite do cliente, está funcionando legal. A gente sabe que problemas acontecem, pode ocorrer indisponibilidade, então a gente precisa ter essa parte de monitoramento para auxiliar aí no dia a dia, né? E a gente tem o Application Insights, né, que ele ajuda a gente a fazer isso. A gente consegue configurar a aplicação para plugar ela lá nessa ferramenta de monitoramento do Azure. E aí ele vai, conforme a gente for interagindo com a aplicação, nosso usuário estiver utilizando, fazendo as requisições, ele vai fazendo as medições para a gente lá. E aí consegue dar um norte, para a gente saber se a aplicação ela tá no ar, tá ok, tá funcionando, como é que estão o consumo, né, dos recursos. Além disso, também tem a parte do pipe, né, que a gente consegue fazer no nosso pipeline. Uma vez que a gente tem implementado os testes unitários, a gente consegue adicionar também lá na camada do pipeline. Quando eu mandar o deploy, ele vai lá também validar a aplicação, né? Então a gente está fechando o escopo desse pipeline para justamente validar esses testes. Então ele vai lá, a gente está usando lá no Git, para ele poder, quando estiver executando, eu fiz uma alteração no código, ele já vai disparar ele vai executar o pipeline e rodar os testes para fazer a validação certinha, tá? Então isso é um geral aí do que a gente fez. Vamos entrar aí na parte dos testes unitários primeiro. Vou pegar aqui, por exemplo, a camada de domínio. A gente tem aqui o login. André, quiser comentar um pouquinho dos testes? Sim, beleza. Então, nessa parte de. Você entrou, a gente adicionou os testes de unidades. Os testes, né? A camada de testes aí no projeto. Fizemos teste de unidade, né? Está mostrando os testes da camada de domínio, né? Estão trabalhando com. Validando o usuário para o login, né? Trabalhando também com os retornos aí, da execução desses testes, validando. Estão tudo passando no verdinho, né? Se você olhar aí na gerenciador de testes, executou os testes aí, estão passando na de unidade. Beleza? Isso aí, Léo. O, Bacana. E só volta lá rapidinho no gerenciador de soluções. da onde? No gerenciador de soluções do Visual Aham, Studio. tá bom. Então, mais abaixo nós temos na camada de serviço, onde nós fazemos teste de integração, né? Como o Leão já falou, a gente está fazendo integração utilizando a imagem Docker para rodar aí a nossa aplicação, subir um banco, né, um ambiente de teste, para a gente fazer esse teste de integração utilizando essa imagem Docker, tá? Aí, Leão, se você puder rodar todos os testes novamente aí no Gerenciador de Soluções.
Beleza. Deixa eu só parar a aplicação aqui, Aí aí eu... Pode só falar. dando um complemento aí até, Uhum. né, que acontece nessa parte do teste de integração usando o Docker, né, a gente está usando o SQL também. Quando a gente vai fazer o teste, ele faz o teste ali com SQL, né, ele sobe a imagem do Docker, o container ali, trabalha, faz os testes, terminou, ele termina o container também, né? Então ele vai e encerra o container e finaliza ele. Então não fica nada ali pendente, né? Não fica nada startado. Isso. E Aí a gente só... consegue até, de repente, é, se for o caso aí, a gente põe um breakpoint aí no código aí, coloca para debugar um desses caras, né? A gente vê do teste unitário, né? Uhum. que isso na parte de aplicação, né? De integração, a gente consegue ver o banco subindo lá no container, fazer até consulta no banco e depois, quando termina o banco, ele não existe mais, né? Não existe mais aquele container. É, só complementando também, quando a gente está implementando os testes, né? A ideia então é você fechar um cenário, né, um escopo, e cada um fazer aquele teste o mais simples possível para validar aquela parte da aplicação. Toda vez que eu tenho um teste, então eu tenho basicamente três partes, né? A primeira ali eu vou preparar o cenário, né? O que eu vou precisar para poder fazer meus testes. Então, se eu tiver alguma coisa, algum objeto mocado, alguma informação, eu preparo isso, aí depois eu faço a execução, né? Chamo o método, faço a chamada lá da funcionalidade, e aí depois no final eu tenho esses asserts que tem são os testes mesmo. Eu verifico se o objeto existe, se o resultado foi igual ao que eu estava esperando, se um objeto está nulo, se ele tinha que dar retornar um verdadeiro, um falso, ou por exemplo, tinha que retornar um único registro. Então aí eu consigo fazer várias validações a partir desse cenário que eu montei, né? Usando essa classe assert com todos os métodos que ela tem lá disponível, tá? Isso. Boa. Até tem situação ali que a gente criou testes, né, para forçando uma falha mesmo, né, esperando que aquela falha aconteça, né, para dar como um sucesso, né? Então, Isso. por exemplo, Do e-mail aqui, né, né? um exemplo aqui, né, isso, por exemplo, o e-mail é nulo, né, e aí no retorno ele não pode ser nulo, e aí a gente valida coisas assim, né. Isso Só aí. complementando, a gente está seguindo aquelas boas práticas, né, usando-se a range, assert, a range, act e assert, né, Isso aí. para validar essas boas práticas. E também com esses testes, cobrir o máximo de testes possíveis, né? Então, teste com sucesso, teste simulando falhas, né, para ter uma cobertura um pouco maior aí dos testes e deixar a nossa aplicação mais redondinha na questão dos testes mesmo. É, porque a gente Isso, não pode pensar isso. só no caminho feliz, né? A gente tem que preparar a aplicação ali para tratar esses cenários de falha também. Então tem que estar mapeado quando a gente vai montando os testes, né? Exato. E assim, a gente tem até um cenário ali, né, de teste que a gente fez, para. Deixa eu só confirmar aqui se é o login. ah, É o login ou o usuário teste ali, um dos dois, é o usuário teste. Que a gente faz os testes com base no data annotation que a gente tem do objeto, né, lá na classe. Então, a gente consegue fazer uma forma diferente ali para fazer a validação também, né? Boa. Bom, acho que de testes é isso, né? Então a gente cobriu os requisitos tanto os testes unitários, que a gente fez aqui, por exemplo, na parte de domínio, quanto os testes de integração, tanto na camada de serviço, onde a gente tinha mostrado, e também aqui na controller, né? Que aí ele vai acessar a API para fazer as validações aqui, os testes, né? E a gente rodou Isso eles aqui aí da, também, tá rodando certinho. Falei, pode complementar. isso aí da controller. Uhum, A gente está validando o quê, né? O acesso ao controller. Se os parâmetros que eu estou enviando são parâmetros válidos, né? São o que está esperando mesmo ali na controller. E o retorno da controller, se está retornando o que realmente a gente espera ali dela, né? uhum. Então, assim,
ficou, entendo que a gente acabou cobrindo ali bem a parte de testes, né? Beleza. Bom, de testes é isso. Aí a gente tem a parte de monitoramento usando application sites, né? Então a gente, deixa eu acessar lá o Azure. Outra aba. Então a gente criou aqui a chave, né? A gente criou esse App Insight Lab e aí a partir dele a gente usou a chave, né, que ele A cria pra chave de gente, instrumentação. essa chave de instrumentação, e a gente configura na aplicação para ele poder começar a plugar. Ele vai plugar nas aplicações e ele começa a monitorar e aparecer a telemetria dele, né, as medições. Então, na aplicação aqui, por exemplo, no de identidade, na API, deixa eu só acessar aqui, a gente vai ter no arquivo de configuração, a gente configura aqui essa chave dele na de instrumentação. Então, essa é a configuração que a gente faz na aplicação. Aí, a partir dele, quando a aplicação subir, já começa a monitorar lá, né? Um ponto importante para falar sobre isso daí Uhum, é que, volta ali, por favor, no settings ali. uhum, Essa chave, ela tem que ficar especificamente da forma que ela tá. A gente até tentou colocar ela dentro de um outro bloco, né? Que nem a gente tem na, no- na aplicação ali do blog. Né, a gente tem um bloco que é voltado para o Azure, né? Que a gente tem outras coisas do Azure dentro dele. A gente tentou deixar ele encapsulado, só que o, ele não é preparado para ler dessa forma, né? se colocasse no outro Deixa eu ver, local, né? acessa ali. Isso, Uhum. se muda o local, ele não acha, né? Porque já é algo ali Convenção que ele integrado, né? usa, né? Ele já, Uhum. isso é a convenção. Então tem que seguir esse padrão. Application Sites, Instrumentation Key, e aqui eu coloco ele, Instrumentation Key, né? Bom, e a gente, a aplicação ela tá no ar aqui, então conforme a gente fizer aqui as requisições, aí ele começa já a atualizar lá o Isso já monitoramento, né? começou a Já aparecer vai ali, né? aparecendo as requisições, conforme a gente for fazendo, ele já vai aparecendo aqui e vai atualizando, né? E aí só para o local, né, a gente entra nessa parte de métrica, né? Live Metrics. E aí ele vai mostrar aqui, a gente consegue configurar e fazer o monitoramento, acompanhar a aplicação. E o monitoramento é isso, né? Alguma coisa mais para incluir? Aí só um outro ponto aí, né? Para falar Uhum. onde que a gente configura ali. Abre o Solution Explorer ali, por favor. Tá, E aí, no Programming, aí pode ser desse projeto mesmo que você tá, da Web App. tá. Então a gente tem ali ó, a terceira linha ali, né? Uhum. Que tem ali Edge Application, Insights, Telemetry, né? Então é basicamente isso que a gente precisa inserir dentro da aplicação, né? Uhum. Cada aplicação no nosso Programming, aí a gente inseriu essa linha. E aí ele já consegue Adicionando as adicionar. bibliotecas também necessárias, né? Lá do. Sim, Eu acho que do Application Sites, eu acho que é essa configuração, né? Uhum. Temos as bibliotecas, as configurações em cada programa, fazer somente o que lá no Azure e colocar o código nos arquivos de configuração. Eu acho que agora a gente pode fazer o teste de rodar a pipeline, né? Isso aí também a gente tem o isso. pipeline, né? Ah, a gente até fez, quando a gente começou aqui a gravar, a gente fez a atualização, aí só mostrando aqui no Git, né? Ele vai ter essa parte de actions. Teve vezes que a gente rodou aqui, que ele já mostrou, a gente pode fazer mais uma alteração, mas só mostrando aqui, né, os steps que ele vai seguindo, né? Ele vai subir lá o banco, rodar os testes de unitário, teste de integração. Aí vai ter entra no detalhe, né? Até ele validar. Vamos fazer uma alteração aqui e mandar. Deixa eu passar aqui mesmo.
Fiz alteração, vou adicionar. Aí eu vou mandar o push. Aí disparando ele, se eu for lá agora, ele vai criar mais uma linha aqui na atualização da aplicação, né? Aí, agora ele vai entrar, fazer todo o processo dele ali, né? Uhum. Aí, assim, a gente pode, num outro, de repente no próximo tech, né? Não sei se essa daí vai ser a ideia, né? Mas o próximo step é ser dependente desse, né? Então, ou seja, eu mandar algo para o Azure desde que esse tenha sido sucesso, né? Coisas assim. A gente meio que deixou preparado, mas deixamos comentada a parte toda do código ali, né? E só focamos para fazer essa parte do teste de integração aí, né? E o teste unitário na pipe. Uhum. É, a gente já tinha apresentado, né, Até porque no outro, isso, mas só pra... todo o restante já é o mesmo, né? Uhum. A gente focou mais no scope aqui pra entregar certinho aí Isso, os pré-requisitos aí do challenge, né? Mas ele vai avançando aqui isso e aí. depois ele conclui. Isso. Ô, André, Oi? entra lá no. Enquanto roda aí, entra lá no, na Solution Explorer, por favor. Uhum. Só para a gente mostrar essa parte aí. Lá em cima, no começo lá da Solution Explorer, a gente tem o GitHub ali, ó, ponto .github. Uhum. Isso, aí Workflows. Isso, abre esse cara aí. Não, aí você tem que clicar com direito. Tem que clicar com direito e editar. Só complementando aqui a gravação, a gente tinha falado aqui, mas deu um problema na hora de gravar. O Fernando tinha comentado aqui para abrir o arquivo dentro aqui do ponto .github no Workflows, o arquivinho YAML que ele monta, né, o deploy que a gente faz aqui dos testes unitários, tá? Então eu vou abrir ele aqui num bloco de notas só para comentar o que ele já tinha falado. Então é nesse arquivo, né, que a gente usa aqueles templates YAML do Infrascode, que eu consigo fazer os deploys, né, todo o gerenciamento. Então aqui está toda a configuração, né, ele está apontando para Branch Master aqui para poder fazer os steps, né, fazer os deploys da parte do teste unitário, tá? Então ele vai subir o meu container SQL de teste e aí ele roda os testes unitários. E aí a gente deixou aqui no pipeline para ele executar, a gente focou o escopo aqui nos testes unitários e testes de integração, tá? No tech passado, a gente já tinha mostrado o deploy, rolando no deploy da aplicação em si, e a gente apenas comentou dessa vez, tá? Então, o build complementar, ele passando o teste unitário, descomentando aqui, ele faria o build, vendo imagem dos containers para poder publicar as APIs e aplicação web, tá? Então, é só para evidenciar aqui, né? Tem a configuração, tá comentado, a gente está rodando a parte dos testes lá no pipeline. Aí só um outro pedacinho, eu tinha comentado também, mas acabou perdendo na gravação. Pegando só o último teste que a gente executou ali quando a gente estava gravando, atualização app, só para evidenciar os testes mesmo aqui, né? Ó. Nesse passo do build test and run, né? Tá fazendo a execução, teste unitário de integração. Ele tem alguns warnings aqui no comecinho, mas só para ter a evidência do teste realmente executando aqui embaixo. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho, ó. Ele faz aqui os testes de fato, tá? Então ele pega lá os projetos, faz as validações, aí ele inicia os testes e aí ele dando ok, né? Ele vai aparecer aqui, né? Nos testes. Então não teve nenhuma falha. Passou os 25 testes que a gente fez aqui na cobertura do projeto, sendo 23 lá unitários e 2 testes de integração, que é onde ele usa o SQL, o banco, para poder validar ali, tá? E tá refletindo exatamente como a gente fez localmente, né? Ó, os 25 testes. E aí eles estão rodando também aqui na parte do pipeline no GitHub, tá? Então era mais esse complemento. A gente acabou perdendo aqui, travou o OBS aí ficou sem, então eu só gravei aqui só pra gente não perder essa explicação, tá?
E aí, só evidenciando de novo, a gente passou por tudo, né, que a gente precisava no Tech Challenge, né? A gente abordou lá a parte da pirâmide de teste, né? Teste unitário, os testes de integração. A gente passou também pelo monitoramento, usando Application Sites lá no Azure. E a gente fez também essa parte do pipeline, rodando os testes que seriam pré-requisito aí. Se fosse destrinchar o projeto, talvez uma próxima entrega aí, ser um dos pré-requisitos para ele poder fazer o deploy, né? Só se ele passar nos testes unitários, a gente consegue configurar isso naquele arquivo YAML que eu comentei, que a gente mostrou aí. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado. Valeu.